E aí, turminha do quarto ano, a aula de hoje de ciências tá na página 72, tá? Pronto, ficou melhor. Página 72, a família real no Brasil. História. Bloqueio continental. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. Gente, para o Brasil se tornar um império, porque até então ele era colônia de Portugal, não é isso? Aí, para o Brasil se tornar um império, gente, aconteceram vários fatores. Quais foram esses fatores? Um exemplo, no final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações. Quais eram essas duas grandes nações? Inglaterra e França, que disputavam os domínios e poder na Europa e nas colônias na África, na América e na Ásia. Esses dois países eram as maiores potências que tinha na Europa. Então, eles estavam sempre em conflito porque eles estavam disputando o poder em toda a Europa, no restante da Europa, e nas colônias que tinha na América, na Ásia e na África. Eles queriam ter poder sobre elas, queriam ser donos dessas colônias, certo? Na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. O que era a Revolução Industrial? Como a Inglaterra estava se tornando o maior país em potência econômica por meio do comércio e produtos que fabricavam. Tipo, eles tinham um grande poder náutico, eles tinham um grande poder em fabricação de navios, por isso da Revolução Industrial. Na França, havia acontecido a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Junto com Napoleão Bonaparte, eles vinham conquistando vários territórios da Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou não. Eles eram obrigados a escolher, você está do lado de quem? Da Inglaterra ou da França? Certo? Eles tinham essa pressão em cima deles, certo? Por causa da briga entre essas duas nações, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França. Napoleão, ele era pertencente à Inglaterra, certo? Como tiveram alguns países que foram aliados da França, tipo, ficaram do lado da França, Napoleão mandou fechar os portos. Nada de outros países que eram aliados da França entrava na Inglaterra e nada da Inglaterra saía para esses países. Isso ficou conhecido como bloqueio continental, certo? Isso ficou conhecido como o bloqueio continental. Dom João, em troca de favor e da proteção inglesa, presta atenção, Dom João era o que estava comandando o Brasil, né? Dom João, em troca do favor e da proteção inglesa, atribuiu aos portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar na região da América do Sul. Quais foram os acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil? Quando a família real chegou ao Brasil, porque até então tinha sido só a esquadra de Cabral que tinha vindo para cá, né? Depois disso, a família real toda veio para o Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser uma colônia. O Brasil não era colônia de Portugal? Em 1815, o Brasil tornou-se um Reino Unido a Portugal, certo? Com isso, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Não eram mais capitanias hereditárias, eram chamadas de províncias, né? Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônia e passaram a ser Reino Unido, inclusive o Brasil, né? Em nossas terras explodiram algumas revoltas, como a Revolta dos Alfaiates, que foi na Bahia, e a Revolução de 1817, que foi em Pernambuco.
Ambas as revoltas aconteceram por causa das míseras condições em que o governo deixava a população. A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se tivessem livres e independentes de Portugal. As pessoas que viviam aqui no Brasil, os brasileiros, as pessoas que moravam aqui, começaram a questionar o seguinte: nós somos o Reino Unido a Portugal e tá desse jeito, então vamos logo nos livrar, vamos ser independentes de Portugal para ver se as coisas melhoram. E foi assim que começou a luta pela independência, né? Então, gente, esse aqui é o conteúdo de história de vocês, está na página 72. Vocês vão dar uma lida e vão resolver as atividades seguindo a agenda eletrônica, tá bom? Até a próxima.